Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus descreve, de forma bastante evidente a atitude dos fariseus com um pecado espiritual, que é o pecado da soberba e da vaidade. Veja, o Evangelho ele tem basicamente duas partes. Na primeira parte, Jesus fala da atitude dos fariseus que amarram fardos pesados e não fazem aquilo que obrigam os outros a fazer. Eles não seguem aquilo que é a sua indicação. Mas por que eles fazem isso? Porque eles simplesmente gostam, eles são sádicos e gostam de ver os outros sofrerem? Não. A razão disso é porque, ao mostrar-se rígidos, bastante moralistas, exigentes, eles transmitem uma ideia de santidade. Vejam como essa pessoa é santa, já que ela exige de mim a santidade que supostamente ela vive. Mas Jesus desmascara e diz: não vivem coisa nenhuma. A segunda parte do Evangelho, então, Jesus mostra a atitude deles, que gostam de ser saudados em público e ter os lugares de honra, gostam de grandes títulos, o título de guia, de mestre, de pai. Pois bem, tudo isso porque tudo isso é honra. Quais são os pecados, então, que estão por trás desta atitude farisaica? São os pecados espirituais da soberba e da vaidade. Vejam, é importante nós recordarmos que esses pecados são gravíssimos, por quê? Principalmente a soberba, porque são os pecados do próprio Satanás. As pessoas às vezes ficam preocupadíssimas com certos pecados como a luxúria, a gula, a bebedeira, a avareza, e de fato são pecados graves. Mas esses pecados, eles são, embora sejam pecados graves, são pecados dos quais as pessoas se convertem facilmente. Sabe por quê? Porque são pecados vergonhosos. Ou seja, quando uma pessoa se entrega à luxúria, ela se envergonha daquilo que ela está fazendo com muita facilidade. Pois bem, o que faz com que a pessoa não se converta e não mude de vida são os pecados espirituais que têm aparência de virtude. Trata-se exatamente da soberba e da vaidade, onde a pessoa se coloca no lugar de Deus, como Lúcifer se colocou no lugar de Deus, como ele tentou os nossos primeiros pais, dizendo: sereis como deuses. E então nós tomamos o lugar de Deus. E tomando o lugar de Deus, nos fazemos de legislador. Fazemos leis que valem para os outros, mas não para nós. Nós, então, tomando o lugar de Deus, queremos a glória que pertence a Deus. E aí a coisa realmente perde o seu rumo. Por quê? Porque essa pessoa, na aparência de virtude, não tem do que se envergonhar. Aparentemente, ela parece uma pessoa boa. Mas é importante nós notarmos isso, que não basta fazer as coisas certas. É necessário fazer as coisas certas pela razão certa. Se você faz as coisas certas pela razão errada, você não tem virtude nenhuma. Quem é que chamaria de virtuoso o criminoso que, para roubar e matar, se submete a um treinamento, a uma ascese, onde ele fica sem comer, sem dormir, tem coragem, paciência, faz todo tipo de sacrifícios para se preparar para um grande roubo e um grande assassinato? Essa pessoa fez coisas certas, ou seja, fez o quê? Jejum, penitência, treinamento, ascese, perseverança, paciência, mas pela razão errada. A razão era o roubo, a razão era o assassinato. Pois bem, ir à igreja, rezar, fazer jejum, viver a quaresma, tudo isso é muito bom. São coisas boas e virtuosas. Você comungar todos os dias, rezar de joelhos, realmente ter uma vida ascética, tudo isso é muito bom. Mas se não tiver a razão verdadeira, que é amar a Deus e se humilhar na presença dele de coração, nós fazemos coisas boas pela razão errada. Estamos pecando de errar o alvo. Talvez haja dentro de nós uma grande soberba e uma grande vaidade.
como aquela de Satanás e precisamos nos converter. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.